preciso muito de solidão. Se calhar toda a gente precisa, mesmo sem saber. Aqui é o meu locus solus, é o meu lugar de solidão. E de silêncio, porque a solidão também é uma forma de silêncio. De silêncio e de intimidade. O ruído fundo dos automóveis a passar, aqui faz parte do silêncio. Não é propriamente, como é que eu ia dizer, um intruso, é quase também silêncio. Há um espaço enorme, uma imensidão entre nós e as palavras, que é ocupado por coisa nenhuma. E quando nós tentamos ultrapassá-lo, só num ato, digamos, num ato de amor, é que é possível ir ao encontro delas e deixar que elas venham ao nosso encontro. Um poema feito à noite, ou começado, depois já é completamente alterado, porque à luz do dia ele já não funciona da mesma maneira. À noite todos os poemas são pardos. Tudo parece mais forte e mais verdadeiro. Isto é um problema de verdade, sabes? E a verdade é mais fácil aparecer-nos, assim, porque é uma forma de aparição à noite. O Eliot diz alguns que os poetas fracos copiam, os poetas fortes roubam. E são as únicas alternativas que a quem chega demasiadamente tarde, como todos nós chegamos, que restam ou copiar ou roubar. Ou calar-se, que às vezes é a mais sensata. A escrita para mim é mais do que respostas, é interrogações. Mais do que para afirmar a minha identidade, é para procurar. A infância vem, pé ante pé, sobe as escadas e bate à porta. Quem é? É a mãe morta. São coisas passadas. Não é ninguém. Tantas vozes fora de nós. E se somos nós quem está lá fora e bate à porta? E se nos fomos embora? E se ficamos sós? A minha poesia está atravessada não só por Pessoa, mas por todos os poetas que eu li. E todas as, como diria o Borges, por todas as pessoas que conheci, todos os lugares que amei. Quando ele começa a publicar a poesia em 1973, é como se a literatura já tivesse uma história que fosse em si suficiente. E a obra de Pina seria uma espécie de um post-scriptum a essa produção. No caso português, na situação portuguesa, o que é curioso é que, no fundo, se a obra de Pina é um post-scriptum, seria um post-scriptum à grande obra literária escrita em português no século XX, que é a de Fernando Pessoa. O funcionamento das formas, se fosse explicável e se fosse justificável apenas em termos racionais, os diplomados das faculdades de letras eram todos grandes escritores. A coisa funciona também de outra maneira. Há mais mundos do que os mundos da razão. Pensar, por exemplo, no Eugênio de Andrade, que há tantas pessoas que escreveu como o Eugênio de Andrade, ou no Alberto Helder, também criou muitos seguidores. Eu duvido que o Pina crie seguidores, não? Que tem a ver precisamente com a singularidade do Pina também, não?
Não é uma poesia que... ou seja, aquilo não é transmissível para outra personagem. Não creio... Portanto, dou-te um exemplo, é assim um bocado esquisito, mas imagina alguém a quem pedes, por exemplo, para pensar, ou começas a pensar em poetas da segunda metade do século XX, português. Então, e se calhar começas a pensar e vais um bocado por afinidades racionais, afinidades de registro. Então, e é natural que num tipo de pensamento associativo desse género te esqueças do Pina, porque ele, de facto, é difícil de associar a outro qualquer. Eu não vejo nenhum poeta português contemporâneo a quem seja fácil associar o Pina. O cão tinha um nome, porque o chamávamos e porque respondia. Mas qual seria o seu nome? Só o cão obscuramente sabia. Olhava-nos com os olhos que havia nos seus olhos, mas não se via o que ele via, nem se nos via e nos reconhecia de algum modo essencial que nos escapava, ou se via o que de nós passava e não o que permanecia, o mistério que nos esclarecia. Onde nós não alcançávamos dentro de nós, o cão ia, e aí adormecia de um sono sem remorsos e sem melancolia. Então sonhava o sonho sólido em que existia e não o compreendia. Um dia chamámos pelo cão e ele não estava onde sempre estivera, na sua exclusiva vida. Alguém o chamara por outro nome, um absoluto nome de muito longe, e o cão partira ao encontro desse nome como chegara, só. E a mãe enterrou-o sob a buganvília, dizendo: é a vida. O cão é realmente... Cão é uma espécie de essência, não é? Quase platónica do cão. Não é? E não é outra coisa que cão. Não há nada que vir com... mandar para cima dele, não é? Alegorias, fantasias, não é? Que são nossas, não é? Realmente do cão. Nós não podemos estar no lugar do cão. Ninguém pode estar no lugar do cão. E a maravilha é que António Pina inventou para nós, para ele, como poeta, não é? Essa espécie de solidão ontológica, ou de singularidade ontológica, que não precisa de eu, não é? É sensato deixar as palavras seguir o seu próprio caminho, embora não de tal maneira que nos arrastem pelo nariz, não é? Mas deixá-las seguir o seu próprio caminho, deixá-las falar sozinhas, deixar que elas nos falem sozinhas. Ele sabe quem é, não é? Mas não se importa nada que os outros não saibam quem ele é. Não é? E isso é que é verdadeiramente maravilhoso. É que ele é um grande poeta, não é? E as pessoas durante muito tempo nem sequer adivinhavam que ele fosse um poeta, não é? Perguntavas-me, ou talvez não tenhas sido tu, mas só a ti naquele tempo eu ouvia. Porquê a poesia e não outra coisa qualquer? A filosofia, o futebol, alguma mulher? Eu não sabia que a resposta estava numa certa estrofe de um certo poema de Frei Luís de León, que Poe, acho que era Poe, conhecia de cor, em castelhano e tudo. Porém, se o soubesse, de pouco me teria então servido, ou de nada. Porque estavas inclinada de um modo tão perfeito sobre a mesa e o meu coração batia tão infundadamente no teu peito, sob a tua blusa acesa, que tudo o que soubesse não o saberia. Hoje sei, escrevo contra aquilo de que me lembro. Essa tarde parada, por exemplo. Um verso
talvez dos mais fortes da obra de Pina e que está sempre comigo, sobretudo nos momentos menos felizes, talvez. A dor dói, o boi muge. É só um verso, não é? Curto, e, no entanto, acho que está aqui, digamos, o segredo da grande poesia. Não é? Quando fui para a escola, aos 7 anos, já sabia ler e escrever. E é engraçado que eu aprendi